Tá, estão gravando. Como eu estava dizendo, o prefácio, né, que faz às vezes de prefácio agradecimento do livro, anuncia o propósito, o modo como essa reflexão do tempo das catástrofes foi gestada. Ela diz que é uma intervenção. E sendo uma intervenção, ela se propõe a uma pausa, quer dizer, ela não vai oferecer definições, ela não vai propor saídas, é um texto, como o Renato falou, bastante bem amarrado, quer dizer, no seu encadeamento do raciocínio, embora não tenha argumentos fechados, quer dizer, ela não tem conclusões, é um texto que aponta para muitos caminhos reflexivos diferentes. E é interessante que ela diz, né, no que consistiria essa intervenção. Ela diz, cadê? Intervir requer certa brevidade. Isso é a página 5, para quem tiver com o livro, né? Intervir requer certa brevidade, pois não se trata de convencer, e sim de transmitir para aqueles a quem isso pode afetar o que nos faz pensar, sentir, imaginar. Mas como é também uma prova muito exigente, um trajeto em que é fácil derrapar, é importante não fazer a tentativa sozinha. Aí ela faz os agradecimentos e tal, de fato, é um texto que se faz com interlocutores importantes que ela vai reconhecendo ao longo do livro, notadamente o Philippe Pinhard, como o Renato já apresentou. Mas essa proposta de intervenção é interessante, né? Sendo um ensaio que procura fazer essa intervenção, é um texto que se propõe a esse experimento, né? Que não dá respostas, que se move em passes, que não faz afirmações. Aí é interessante o uso que ela faz da linguagem também. Não tem formulações do tipo categóricas ou imperativas, devemos tal coisa, né? Tem até uma sintaxe em alguns momentos que é um pouco tortuosa, justamente porque ela não se move em afirmações, né, ou palavras de ordem, justamente porque as palavras de ordem, né, elas servem a um propósito muito específico no texto, que diz respeito ao modo como o capitalismo, como os empresários, como os responsáveis, né, como ela diz, se manifestam. Então, o jogo da linguagem no texto é bastante importante para entender os propósitos aos quais ele se presta, né? Tem uma retórica, tem uma reflexão sobre a retórica que ela usa no texto. Isso é importante. Isso dá conta também dos artifícios e da eficácia ao que o texto se propõe, né? Quer dizer, tem uma pragmática específica do texto. Exato. Bom, né? Não só quer dizer, a própria concepção de escrita dela é pragmática. Exatamente. Né? Isso que é incrível. Ela não tá falando só sobre eficácia, mas ela está buscando isso na própria linguagem, né? Exatamente. A linguagem é super importante. Não à toa, um dos capítulos, digamos, centrais do livro é o nomear Gaia, né? Essa operação pragmática de nomear é fundamental no texto. Então, a linguagem aqui é central para o formato, né? Digamos, a forma e o meio em que o ensaio se dá, eles são fundamentais para compor o que ela pretende, né? Esse experimento. Outra coisa importante a respeito da linguagem, que eu acho muito sutil, mas bastante revelador do estilo, é que tem algo de satírico, tem não de uma sátira desvelada, mas tem algo de bastante provocativo no texto, né? No modo como ela propõe e ela define o que seria o êxito desse ensaio, quando ela circunscreve essas figuras, quando ela fala do empresário, os nossos responsáveis, a ciência com maiúsculo, o Estado, ela mobiliza também essas figuras da fábula, ela vai falar do capitalismo como esse escorpião cuja natureza não se pode modificar, enfim, tem uma forma de alguma maneira
tirar a autoridade, né? Ela se move nessa posição de não se identificar, quer dizer, não é uma relação de simpatia contra os quais ela está falando, quer dizer, ela não quer que nós tenhamos uma posição de simpatia, de aproximação, mas de piedade. Não piedade, digamos, no sentido rousseauista, mas é uma piedade que beira a sátira. Então, acho que é muito interessante, porque isso desautoriza, tirar a autoridade que foi concedida à ciência ou ao Estado para dar, digamos, a palavra final sobre as coisas, sobre a realidade, né? Essas palavras encantatórias, as palavras de ordem e as abstrações que minam as nossas capacidades de agir, de pensar, de imaginar de uma outra forma. Então, eu acho que é muito perspicaz o jogo da linguagem no texto dela, porque também serve a esse propósito, também tem essa eficácia de neutralizar a autoridade da ciência maiúscula, do Estado e dos empresários, né? Quer dizer, a gente não quer, a gente não se identifica com essas figuras, mas a gente tem piedade delas. Né? Coitados. Em relação à questão do acontecimento, que você também apontou, Renato, eu acho que é muito importante essa estratégia de reflexão do texto dela, né? Você falou da Batalha de Seattle, que serve de mote para o texto do livro A Feitiçaria no Capitalismo. A mesma coisa acontece nesse texto, que ela inicia no primeiro capítulo falando desse acontecimento, a crise financeira dos subprimes em 2008. Ela escreve no calor da crise, né? E acho que reler, ou melhor, né, ler, não sei se é a primeira vez que está de todo mundo, enfim, né? Mas de ler no contexto de pandemia. Quer dizer, ler à luz dos acontecimentos hoje... Parece fichinha, né? Essa crise de 2008 é muito fichinha perto do que a gente está vivendo hoje, né? Total. Mas, de alguma forma, eu acho que se a crise de 2008, ela diz que serve de mote para identificar que a época mudou, ela diz, a época mudou, a gente está em suspensão entre duas histórias, né? Eu acho que, de alguma forma, o acontecimento da pandemia também nos obriga a pensar, quer dizer, o que o acontecimento de 2008 e depois o acontecimento dos organismos geneticamente modificados, que aí sim eu acho que é o acontecimento central em torno do qual ela pensa o livro, né? O que isso nos faz pensar? E aí acho que, de alguma forma, isso poderia aprofundar essa percepção de que a época mudou, e a época mudou implica em questionar o imperativo do tempo das catástrofes, né? O imperativo categórico, digamos assim, de que é o crescimento ou nada. Quer dizer, nós precisamos do crescimento, o desenvolvimento é aquilo que não pode ser questionado. Quer dizer, nós temos uma única solução, uma única linha histórica, que é o progresso. Agora, a gente, como em 2008, né, em 2020, como em 2008, eu acho que nós nos movemos nessa constatação, né, no conhecimento dos fatos de que, se a gente continuar se orientando, né, pelo progresso, como ela diz, a gente vai dar com a cara na parede. Quer dizer, não tem saída. No entanto, não se trata meramente de uma ideia, do reconhecimento de um conhecimento. Ela diz que são os fatos. E aí eu acho que é muito importante que ela diz, né? De reconhecer a importância dos fatos e dos acontecimentos para a gente pensar. Isso nos obriga a pensar, né? Nos move de um modo que o conhecimento, de alguma forma, tem sozinho alguma limitação, né? Embora a questão dos organismos geneticamente modificados como um acontecimento interessante não serve de modelo, eu vou voltar a isso, né? Mas ele é um exemplo. E aí tem uma diferença muito importante
entre exemplo e modelo, né? O exemplo, no caso do livro, os organismos geneticamente modificados, e o que ele mobilizou em termos de conexão e de aprendizado das pessoas, né, não diz respeito a uma atitude que deva ser repetida nesse contexto. Quer dizer, as pessoas recusaram os organismos geneticamente modificados naquele então, né? No entanto, os organismos geneticamente modificados, como ela diz, estão aí, né? Quase invadiram tudo. E ela diz, o quase é o importante dessa história. Da mesma forma, né, a gente poderia pensar hoje em relação à pandemia, não se trata de recusar a pandemia, não se trata de recusar o vírus, o coronavírus, né? É indiferente, o vírus não está nem aí para a gente, da mesma forma que Gaia também não está. Não é essa a resposta que os tempos exigem. A gente pode, indiferente para o vírus ou para a intrusão de Gaia, que a gente responda de um jeito ou de outro, né, recusando. Não é isso. A atitude deve ser outra. Então, é importante essa diferença que ela estabelece entre exemplo e modelo. Não se trata de um modelo. Não é esse o caminho que a gente tem que seguir. Mas ainda, o texto não se presta a modelos, ela não responde. Ela é muito enfática em relação a isso. Não esperem respostas desse texto. Né? Não se trata de buscar soluções. Até porque, e aí me faz lembrar uma das questões que foi colocada, a questão da frente ampla e de pensar a vanguarda, eu acho que a questão da mobilização é menos a de buscar soluções do que a de formular perguntas. Ela disse, se a gente aceita a posição de responder, é porque a pergunta foi colocada anteriormente, ela foi, né, pré-codificada. Então, o problema é anterior a isso, a gente precisa pensar, formular outros problemas. Então, é também nisso que consiste recusar a ideia de um modelo. Em relação à questão das lutas, eu acho que é super importante essa aproximação dela com as lutas ecofeministas, né, notadamente a importância da Wicca, da Starhawk, né, para reflexão e para o tipo de engajamento que interessa a Stangess. No entanto, não é uma relação simples. O fato dela se aproximar das lutas não significa que não seja uma aproximação que hesita, que complica lutas que muitas vezes já são incertas. Em vários momentos do texto ela faz esses adendos, quer dizer, entre a inação, entre achar que nós não podemos fazer nada, que nós temos que aceitar que o caminho é esse do desenvolvimento, né? Aceitar as palavras de ordem ou de aceitar a luta anticapitalista, antiglobalista. Não se trata de dizer que essas lutas foram superadas, muito pelo contrário, né? Se trata ainda assim de se posicionar contra o capitalismo. No entanto, o que ela diz, né? Nós precisamos abandonar essas bússolas que servem de orientação para as lutas, mesmo que isso implique também reconhecer que o capitalismo não é o único ator nesse processo quando se refere à intrusão de Gaia. Então, isso também coloca uma série de questões a que lutas são essas, como a gente soma essas lutas. Não é nada evidente, né? São esses os impasses que são os nossos impasses mesmo. Eu estou fazendo um preâmbulo um pouco geral, retomando algumas questões que o Renato apresentou na introdução dele. Essa questão da ciência, né, a posição da ciência, essa diferença entre ciência A maiúscula e as ciências no plural, entendidas enquanto prática, é também um tema fundamental no livro, né? Esse politizar a ciência. Politizar aqui, eu acho que também tem um sentido importante de fazer os cientistas pensarem. Quer dizer, colocar o incômodo
que implica que os cientistas se coloquem questões de que eles hesitem, né? Mesmo no caso dos políticos. Quer dizer, a politização ela é tal em que implica essa hesitação tanto compartilhada. Isso também é muito importante. Quer dizer, faz os cientistas se obrigarem a pensar que a ciência maiúscula foi capturada pelo capitalismo. Isso já não é tão simples assim, porque, justamente, como ela coloca, se adentramos numa outra época, melhor dizendo, né, numa época em que a narrativa do progresso e da ciência aliada a isso, né, essa economia do conhecimento, que está de mãos dadas com o que é orientado pela indústria, então já é urgente, enfim, é incontornável isso, é como se nós fôssemos obrigados a isso, né? Não existe isso, não tem escolha, seja por uma questão de urgência, seja porque porque esse artifício, porque essa feitiçaria do capitalismo já não tem a mesma eficácia, né? Quer dizer, não funciona dizer que os organismos geneticamente modificados são um fato, são incontornáveis, vão ser importantes para acabar com a fome mundial, ou porque eles são necessários para que tenha uma segunda geração mais seguras e aí sim benéficas, enfim. Não interessa quais são os argumentos que são mobilizados para convencer as pessoas, eles já não funcionam, pura e simplesmente. Em relação a esse procedimento do nomear Gaia, que eu falei que é central no texto, eu queria chamar a atenção para o fato de nomear não é definir, ela não está estabelecendo nenhuma verdade aqui, ela não está, embora seja, e aí eu vou até me demorar um pouco mais nisso, embora tenha uma inspiração nos trabalhos do James Lovelock, como o Renato colocou, com a Lynn Margulis, nos anos 70, essa imagem da Gaia enquanto um organismo homeostático, quer dizer, um organismo que se autorregula, né? Então, existe uma relação entre biosfera, os seres vivos, a atmosfera, os oceanos, os solos, os ciclos biogeoquímicos, tal que se configura numa ordem que se autorregula homeostática. No entanto, essa imagem da Gaia dos anos 70, essa imagem do Lovelock e da Lynn Margulis, não é a Gaia da Isabel Stangers, quer dizer, não é uma Gaia que está sob controle, digamos assim, é uma Gaia... Ela é viva, porém... Ela é viva, porém não está sob controle, digamos assim. Ela é uma Gaia, a expressão que ela usa não é enquadrável, ela é implacável, né? É uma Gaia que não, por não estar, por ser indiferente à justiça ou às injustiças humanas, enfim, ela é implacável em relação a nós. Então, nomear não é definir, não é circunscrever os limites, ela não está estabelecendo nenhuma verdade sobre Gaia. De alguma maneira, é um artifício eficaz, é uma forma bastante provocativa de de produzir uma certa, de produzir ação, de fazer com que a gente sinta e imagine de uma outra forma. Eu acho que é muito perspicaz a estratégia dela aqui, né? Aí tem um texto, uma apresentação que ela fez naquele evento Os Mil Nomes de Gaia, a gente já sugeriu que vocês visitem o site do evento, tem a apresentação dela, que ela fez em francês, e tem o texto, que é uma espécie de, não é uma transcrição, mas enfim, é o texto que ela apresentou da fala dela, que está em inglês, eu não lembro o título exatamente, mas é sobre nomear, é justamente sobre a questão de nomear Gaia, né? Aí eu traduzi meio porcamente os 2 primeiros capítulos, porque eu acho que são bem interessantes para o que interessa para a gente.
sobre a importância de nomear. É um pouco a estratégia metodológica, o artifício para incitar o nosso engajamento, né, no texto também. Aí ela fala assim, nesse texto que ela apresentou, no Meu Nome de Gaia. Isso mesmo, Agência de Pensar e Sentir. Ela diz, a nomeação é um negócio sério, ou seja, pragmático. Quando significa dar, né, ao que é chamado poder de induzir o pensamento e o sentimento de uma forma particular. Quer dizer, nomear, nesse caso, tem o propósito de induzir o pensamento e o sentir de uma forma particular. O nome Gaia alude claramente à usada proposta de James Lovelock e Lynn Margulis, de considerar a Terra como um indivíduo quase vivo existente, dotado do modo próprio de responder ao que o afeta, né? E é um existente que eles caracterizaram como autorregulador, um complexo sistema que mantém as condições ideais da vida para o planeta. Bom, aí ela segue, né, no texto dela. Essa definição, atualmente, né, ela sofreu uma série de mutações, o que é algo bastante típico da história da ciência. Ela compara com os átomos. Bom, não significa que hoje em dia, pelo fato da gente conseguir dividir os átomos, que a gente deixou de chamar os átomos de átomo. E átomo quer dizer indivisível, né? Indivível. Não significa que por Gaia ter sofrido todas essas mutações, por não ser esse complexo sistema homeostático, sob controle, em condições ideais, né, que a gente vai deixar de chamá-la Gaia. Aí ela continua. Da mesma forma, Gaia deixou de ser a hipótese de Lovelock. Começou sua carreira científica quando a assemblagem de processos, né, a reunião, né, de processos que não são pensados linearmente, da maneira que Lovelock tinha caracterizado, né, em termos de estabilidade, de um ideal para a vida, quer dizer, ela perdeu essa propriedade tranquilizadora. Gaia já não é mais essa entidade estável, ideal, né, em relação às condições paramétricas para a vida tal como nós a conhecemos. Ela já não tem mais essa imagem tranquilizadora. Isso aconteceu no final dos anos 80, quando a velha ideia de um aquecimento progressivo do clima terrestre, devido à emissão dos gases de efeito estufa, foi desenvolvida através de simulações cada vez mais poderosas de computador e outros dados observacionais. Quer dizer, nós, diante dos dados irrefutáveis da ciência, quer dizer, ela está falando a partir de um consenso científico, já não é essa imagem de Gaia que a partir da qual ela está pensando a intrusão de Gaia, né? Então, não é a Gaia estável, dessas condições ideais de vida na Terra, mas é dessa Gaia que já não tem mais essas mesmas condições, né? E aí a história é toda outra. Bom, eu vou passar para os capítulos. Assim, os capítulos não têm nome, né? Não tem um título. É difícil organizar porque tem esse fluxo da reflexão dela, mas eu mais ou menos organizei da seguinte forma. Não sei se vocês vão concordar comigo, se o Renato concorda, mas para organizar um pouco a nossa a exposição e para vocês se situarem, assim, o que é central em cada um dos capítulos. Eu organizei a partir dos 6 primeiros, os 2 últimos, o 15 e o 16, eu acho que é mais uma, embora ela vai falar do fármaco, uma guia que ela propõe a ideia no primeiro momento, mas tem mais o caráter de conclusão. Os 6 primeiros eu organizei da seguinte forma. O primeiro capítulo, ela anuncia essas 2 histórias, né? Essa nova época em relação ao questionamento desse imperativo categórico do crescimento e do progresso. O segundo capítulo, ela fala desse ensaio e dessa estratégia de caracterizar. Ela não define, ela vai caracterizar
esses personagens, né? Quem são esses nossos responsáveis? O Estado, a ciência, essa lenda dourada, né? Que articula ciência, Estado e os empresários. Essa distinção é super importante, É né? super importante. Que é também toda uma outra imagem do pensamento que ela vai propondo. Ela também fala, quer dizer, como que a filosofia e as ciências elas têm que se afastar dessa ideia de julgamento e ir para uma ideia mais próxima de avaliação, de compreensão, né? Como E ela você se afasta da própria filosofia. Pode continuar, desculpa. que ela diz que a filosofia é uma espécie de polícia, né? Pois é. Essa narrativa heróica, né? Essa epopeia do conhecimento. Ixi. Se o cientista está certo ou não, se ele agiu objetivamente ou não, por que que não é objetivo, né? Ela fala, os filósofos da ciência estão sempre julgando as ciências do ponto de vista de realidades transcendentes, de verdades e não sei o quê, ao passo que os próprios cientistas não tentam, não fazer da ciência é outra parada, né? Eles estão, é uma prática mesmo. E é super importante para a política também, né? Pensando que ela está fazendo essa reflexão. Paralelamente, essa reflexão ela serve, ela não se dissocia da mobilização, das lutas. É fundamental esse posicionamento de não julgar, quer dizer, ela não está querendo ser polícia em relação ao modo de mobilização, né? Ela não está julgando os outros conhecimentos, ela parte de um outro lugar, quer dizer, quando ela critica, né, no sentido de assumir uma posição crítica, mas não julgadora, mas justamente como o Renato falou, né, de quem avalia e de quem toma uma distância e busca um outro ritmo do pensamento, porque é isso, né? A intervenção, ela se propõe uma pausa. Talvez, certamente, como ela disse, tudo vai continuar da forma como estava, mas algumas pessoas vão se sentir tocadas por isso e vão pensar, vão ser instadas, vão ser chamadas, né? Provocadas a imaginar a partir da intrusão de Gaia, a partir dessa reflexão que ela está propondo. Então, caracterizar-se presta esse movimento, essa imagem do pensamento, como o Renato colocou. O capítulo 3 é absolutamente central, porque é onde ela vai falar sobre esse acontecimento, isso que ela chama de acontecimento dos organismos geneticamente modificados, que é o exemplo, né, a partir do qual ela vai pensar. Exemplo, não modelo, lembrando. O capítulo 4 é quando ela nomeia Gaia. O 5, que aí me faz pensar uma das questões que foi colocada, não lembro por quem, sobre a questão da transcendência. Eu acho que é nesse capítulo que ela elabora isso, que ela vai falar de um duplo devir planetário. Ela vai falar de uma transcendência do capitalismo, que não é a mesma transcendência da intrusão de Gaia. Quer dizer, uma se presta ou se faz com um caráter espiritual e a outra propriamente materialista. Quer dizer, o materialismo entendido do lado do capitalismo não é nesses termos que ela está colocando. Também tem uma crítica aqui ao marxismo, embora ela reconheça, lembrando, que esse pé atrás não é a de deslegitimar, quer dizer, ela tá por reconhecer a importância da luta anticapitalista que ela assume essa posição, porque ela está levando a sério isso. Ela com o Felipe Pinhar, no outro livro, ela tem uma parte justamente que ela vai falar que eles são herdeiros de Marx, mas herdeiros no que se refere à luta, mas não no que se refere a essa grande narrativa, que ela vai chamar que é essa grande narrativa épica, que ainda está presa esse modelo da linha, de uma coisa linear, do progresso. Exatamente, porque aí a razão disso é porque o capitalismo não é o único
como ela diz, não é o único fator aqui. Pensar a Gaia como a intrusão de Gaia, né, faz pensar que no limite de pensar o capitalismo como único responsável, no caso. O capítulo 6, ela vai falar dessa arte de ter cuidado, que remete à questão do fármaco, que por sua vez eu acho que tem importância para pensar essa questão do relativismo. Acho que tem uma reflexão que ela faz sobre por que não o relativismo, a arte de cultivar o cuidado, né, o fármaco enquanto essa arte de se mover entre o remédio e o veneno, né? Por que isso não é um relativismo? E o capítulo 6 também, ela, de alguma forma, desvenda essa lenda, essa fábula, essa lenda dourada que ela fala, né, da aliança de ciência, Estado, empresários, da qual a gente precisa escapar. Eu acho que ela mostra que o rei está nu. E quando ela faz isso, né, nesse capítulo 6, ela explicita contra o que a gente precisa escapar, né, contra o que a gente tem que ter cuidado. Tá. Eu vou passar, então, para o capítulo 1. Não sei, tem uma pergunta aqui também. Oi? Pode repetir o 5 rapidinho, que eu perdi? Ai, desculpa. O 5 é o duplo devir planetário. Ela vai falar sobre sentidos de transcendências, né, as diferenças entre transcendência do capitalismo e intrusão de Gaia. Vai falar também de emancipação, que é outra ideia importante desse capítulo. Mas eu acho que o central, de fato, pensando também na pergunta que, não sei se foi você que fez, Sofia, ou alguém que fez sobre transcendência, foi você, né? Sim, Tá. esse é um ponto. Tá, tem alguma pergunta que eu não tinha visto, peraí. Ela fala, o Alex, falando de que ela se inscreve na herança de Marx sem ser marxista, do duplo devir planetário. A Malu tá dizendo que depois de 22 é muito hard. Todo mundo vira abóbora depois dos 22. Eu entendo completamente. A gente pode rever o modelo das aulas, até porque eu acho que o texto da Stangues, ela requer que a gente, como é o propósito dela, né, enfim, a proposta de ter uma intervenção é diminuir o ritmo, quer dizer, ela quer fazer uma pequena pausa. Uma pausa no debate, mas também ela se propõe aí num tempo em que ela não vai formular um argumento dela num capítulo central que a gente vai dizer, bom, o texto dela se propõe a isso, isso e isso, esses são os movimentos do texto, né?